Parece que não tem jeito de vencer, que não tem como escapar. Mas só parece, porque tem sim. A saída do labirinto muitas vezes está no apoio de parentes. Um estudo recente que ouviu mais de 3.000 famílias apontou o papel decisivo das mulheres na luta contra as drogas. Quando minha família foi descobrir, já era tarde. Eu tinha perdido o 2º ano por não entrar na escola. Você começa a gostar daquele efeito que a droga te traz, né? Um dia já não tinha dinheiro e alguém me falou assim: por que você não experimenta o crack, que tem o mesmo efeito e é muito mais barato? Aí foi totalmente diferente, muito mais potente. Dona Giselda, seu Daniel e o Alex também participam do grupo. No período de abstinência, ele fez tratamento psiquiátrico. 4 jovens que consomem bebidas alcoólicas, de cada 4, 1 experimentou bebida alcoólica antes dos 12 anos. Sabe quanto significa isso? 25%. De cada 100, 25 crianças experimentaram bebida alcoólica. Na maior parte dos casos, os adolescentes começam a beber dentro de casa, com o consentimento de um adulto e muitas vezes com um copo de cerveja. E foi exatamente isso que aconteceu com o Alex e com o Fábio. Os dois se conheceram em grupos de apoio. Hoje eles já têm mais de 40 anos, mas o vício começou bem cedo. Entre 11 e 12 anos dentro de casa. Tinha alguns tios meus que saíam comigo e, por desinformação, né, ofereciam cerveja. Vamos tomar cerveja com o tio? E eu tomava. A operação é melhor do que jamais imaginamos. Ô, meu querido. Olha aí, gente, eu sei que isso se repete em muitas outras casas, em muitas outras famílias. A Prefeitura de São Paulo e o governo do estado criaram um comitê médico para acolher usuários de crack no centro da capital. Quem vê o Alex tranquilo não imagina o inferno que ele já viveu. O usuário de crack por 6 anos chegou a morar na Cracolândia. E quando voltava para casa, só queria uma coisa: roubar. E eles pôr na geladeira, meu pai chegou a pôr no quarto e trancar. Os pais nunca perderam a esperança de ver o Alex livre do vício. Eu punha para fora, eu punha para dentro no mesmo dia. Eu batia, eu gritava que amava na mesma intensidade. Sempre acreditando na recuperação e incentivando o tratamento, Daniel chegou a pedir a aposentadoria para cuidar do filho. E a gente sempre aqui, né, de portas abertas para ele. Havia aquelas situações de briga, mas sempre tolerando, né? Saúde de São Paulo, de 80 a 100 usuários de drogas que perambulam pela região da Cracolândia vão precisar ser internados compulsoriamente. Mais da metade da vida do Alex foi no submundo das drogas. 25 anos de uso contínuo de várias substâncias, 6 somente no crack. Chegou a morar na Cracolândia. A foto mostra como ele era naquela época. A diferença para hoje é gritante. Para sair do vício, precisou de uma intervenção da família e da ajuda de um amigo psicólogo. Você comete insanidades que você não aprendeu em casa, né? Que não é que a droga te ensinou, a compulsão pela droga que te ensinou aquilo, que fez você sentir aquilo, e você toma essas medidas desesperadas e insanas. Presta atenção, porque eu te recebo com muita alegria. Hoje a gente tem o Alex Braga, que é subcoordenador do Grupo de Sobriedade, do Grupo Esperança. Sejam bem-vindos. Vamos lá conversar. O Alex eu não conhecia ainda. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O Alex é coordenador do Grupo de Sobriedade. Sim. O que é o Grupo de Sobriedade, Alex? O Grupo de Sobriedade é como se fosse o grupo de família, né? Só que lá nós tratamos da questão do dependente químico. Então, o grupo de sobriedade seriam dependentes químicos em recuperação, sim, que estão ali para terem a meta semanal, para um fortalecer o outro, é isso? Sim, correto, é isso mesmo. E como é que você chegou ao Amor Exigente? Eu cheguei ao Amor Exigente depois, quando eu entrei em recuperação, através do meu amigo Ivanildo de Andrade, acho que você conhece, psicólogo, né? Ele me encaminhou para lá. Ele falou: você precisa de um grupo, você precisa frequentar um grupo, né? E sua família também. E aí eu comecei a frequentar o grupo com o Miguel, né? Conheci essa pessoa maravilhosa e amei. Mas hoje é segunda, né?
E hoje é dia de amor exigente. Eu começo o programa com esse quadro que eu amo tanto, que eu sei que tem feito diferença na vida de muita gente e pode fazer diferença na sua vida. Então hoje eu recebo o Miguel Tortorelli, que é vice-presidente da Federação de Amor Exigente, e também Alex Braga, que é terapeuta. O Alex Braga também tem uma história muito interessante, ele é terapeuta, daqui a pouquinho eu vou compartilhar com a turma, você conta a sua história. O Alex também é voluntário de Amor Exigente, você também é terapeuta, não é isso, Alex? Sim. Sou voluntário do Amor Exigente e uma das formas que eu achei para minha recuperação foi me informar sobre a doença que eu tinha, porque eu não tinha informação sobre que era uma doença. Para mim não tinha nenhum tipo de informação sobre a dependência química. E aí eu estudei durante esse tempo que eu passei cuidando de mim. Eu falei, eu vou tirar para não ficar ocioso, eu vou estudar essa doença. E aí acabei fazendo cursos, né? Hoje estou na faculdade, me formei pela Unifesp, né, como terapeuta. E foi muito importante eu pedir para estar nesse programa hoje, porque nesses trabalhos de terapeuta, eu noto que há uma lacuna, né, na recuperação. Nós temos muitas pessoas que têm um processo maravilhoso de recuperação com grupos, com internação, mas depois acabam em recaída. Por quê? Porque não tem essa continuidade. Ele não tem uma oportunidade, ele não tem uma escola, porque ele vai procurar um emprego. Então, a primeira pergunta que o empregador faz, mas por que você esteve tanto tempo sem registro em carteira? Ah, porque eu sou dependente químico e estava em recuperação. É descartado na hora. Hoje existe mais programas de reinserção social para o ex-detento, que eu acho super válido, do que para o dependente químico em recuperação. E hoje a gente vai falar sobre reinserção do dependente químico à sociedade, que é uma questão bem delicada, principalmente no mercado de trabalho. O indivíduo muitas vezes é julgado, discriminado porque se envolveu com drogas, é rotulado como um preguiçoso, malandro, acaba não encontrando oportunidades na sociedade e precisa se reerguer como ser humano. Felizmente, alguns empresários já perceberam isso e estão dando oportunidades para os dependentes em recuperação, como é o caso do Alex e do Davi, que abriram as portas para o ANAS. Vamos conhecer essa história bonita. Existe muita estigmatização do doente, né? Porque isso é uma doença. Existe muita discriminação. Mas, por um lado, eu sei o quanto um dependente químico em recuperação pode ser produtivo, pode ser útil à sociedade, pode ser reinserido de uma forma proveitosa para a sociedade. E foi sabendo dessa dificuldade que Alex e seu sócio David resolveram dar uma oportunidade de trabalho para Anas. Ele que é estrangeiro e que está passando pelo processo de recuperação e reinserção social. A gente via a necessidade dele de voltar à sociedade, de não ter tanto preconceito igual ele tem por ele não ser do Brasil. A gente acreditou, porém a gente falou, seu único requisito é você estar limpo, você não pode mais usar droga. Ele falou, eu vou ficar limpo, e tá limpo. O relatório traz outro dado que também preocupa. Hoje, 35 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtornos causados pelo consumo de drogas. Mas apenas 1 em cada 7 usuários recebe tratamento em clínicas e em moradias assistidas, como essa aqui. O fundador, com muita luta, conseguiu vencer o vício. Não digo que todos serão dependentes químicos, mas pode acontecer. Você quer testar? É uma roleta russa. O governo lançou hoje uma campanha para conscientizar contra as drogas em escolas públicas. A intenção com isso é discutir com alunos do ensino médio os riscos de entrar nessa onda perigosa. Pro Alex parecia só uma aventura passageira no começo, mas depois virou um pesadelo. Ele foi usuário de drogas por 25 anos. Meu primeiro contato foi com uma droga dita mais leve, dentro da escola, com a maconha, que eu achava que ia ter controle, né? É jogar uma roleta russa. Hoje, aos 45 anos e dono de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, o Alex contou a própria experiência para alunos da Escola Estadual Albino César, na zona norte da capital. Assim como aconteceu com Alex, muitos outros jovens acabam tendo o primeiro contato com as drogas na escola.
Esse sim é o combustível, né? E exemplo de vida que a gente está precisando tanto.